E aí, viajantes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a bordo. Apertem os cintos, porque hoje eu tenho um convidado. Pensa num homem que roda esse mundo. Pensa num homem que ama viajar muito mais que eu. Porque você acha que eu sou viajada? É porque você não conhece a história do Maurício Conte. Maurício, seja bem-vindo. Que bom que você está aqui com a gente. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite. Espero poder, de alguma forma, contribuir, ou agregar, ou aumentar conhecimento com muito que eu tenho aprendido com a vida. Sempre bom. É isso aí. Você sabe que o Viagem no Propósito, nós falamos aqui, ele tem um dúbio sentido, né? Nossa vida é uma viagem, Sim. estamos aqui de passagem, né? Nós temos um tempo aqui, um prazo para curtir essa viagem e das viagens que a gente tem oportunidade de colecionar na vida. Eu falo aqui uma frase que já viralizou aí, que é: o que você tem colecionado eterno? Quais são as memórias eternas que você tem colecionado? Quais são os tesouros que você tem colecionado para a eternidade? Porque no final das contas, é isso que a gente vai levar, né, Maurício? É a única coisa que dá realmente para guardar, né? Né? São essas memórias. E aí, a gente sabe que você, assim, vocês não conhecem ele, hoje ele tá sem rede social, quem sabe até quando ele... Você tá desativada? Você vai ativar? Como é que é? Pretendo. Mas ela tá ali... Tá em stand-by, ela tá bloqueada. Eu não deletei, Ah, a gente entendi. só bloqueia. Aham, Para quem quiser colocar aí, uma hora vai voltar, que acabou virando um trocadilho. uhum. Meu nome é Maurício Conte, que você já falou aí, todo mundo chegava e fazia assim: conte para nós da sua viagem, conte para nós da sua experiência. Aí Aham. ficou Maurício Conte a sua viagem. Então, Que máximo! então já, isso aí foi brincadeira de alunos, Vou né? até anotar aqui para quando voltar a gente ativar. Eu acho que eu não tenho você na Não, porque quando a gente Maurício começou Conte, a sua viagem. Maurício, Maurício Conte a sua a viagem. sua É, viagem? tudo junto. Tanto no Instagram Legal. como de canalzinho do Ó, YouTube, que já parecido com o tava. meu. É, O então. meu é eu, Paula, por aí. É bacana. Então, a gente faz um trocadilho com o nome e com os É, gostos que a gente tem de viajar. é isso. Você pegou e falou que a gente coleciona experiências e tudo. Você mesmo já fez essa pergunta para mim, né? Que você vê que eu emendo uma viagem com outra. Tem gente que pergunta: e aí, quando vai ser a próxima? Eu falo assim: a próxima só daqui, literalmente. Eu falo assim: Maurício, e aí, quando vai ser a próxima? Eu falo assim: a próxima só dia 22 de julho. Quer dizer, 22 de julho tá aí, né? Ah, Então a então gente hoje é tem. dia 4, dia 22, ou seja, daqui 15 dias praticamente ele tá indo. Na verdade, é assim, você tem que saber assim, Maurício, quando é que você está no Brasil? Né? E aí a pergunta é, em que lugar do mundo você está? É o que fuso horário que tá, né? Né? E o que você tá aí? Você tá no inverno? Você tá na neve, no verão? Então, e como você já perguntou isso, você não cansa, você não quer um tempo ficar em casa e tal? Eu falei assim, gente, enquanto Deus me dá saúde e disposição, vamos aproveitar, porque a gente vê tanta gente que gostaria de viajar, de ter oportunidade, e o problema não é só o financeiro, às vezes o problema é porque tem que tomar conta de alguém, um parente que está com algum problema É próximo, um verdade. pai, a mãe, um irmão que está com problema de saúde, um filho. Às vezes o problema é os compromissos da vida, o trabalho. Então eu sempre tentei dosar, né? Uhum. Tem uma frase que a gente corre atrás do dinheiro e perde a saúde, depois a gente gasta o dinheiro tentando recuperar a Para a saúde, saúde, né? Essa é. frase é bem típica, ou esse pensamento é bem típico. Eu sempre tentei dosar um pouco entre trabalho e lazer, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe até Uhum. que ponto vale a pena acumular, 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 e depois simplesmente que nem bingo assim. Bingo, você foi sorteado e vem embora, vem pra cá. Isso que você está falando é muito sério, e aqui a gente tem uma linha de pensamento, aqui que eu digo no Alphaville, né? Uhum. Que é assim, você precisa aprender a desfrutar durante o percurso. Sim. Então, assim, não adianta nada você correr atrás do dinheiro e não ter um tempo para desfrutar. Afinal Sim. de contas, é justamente isso que você está falando, né? Eu fiz, bom, de formação eu sou dentista, eu fiz odontologia, depois comecei dentro da carreira acadêmica como professor, a vida inteira como professor, já estou aposentado, hoje eu sou clínico. E, mas dentro dos cursos que a gente faz, ou dentro até do aprendizado da vida, eu escutei uma vez uma pessoa falar que ele não pretendia ser a pessoa mais rica do cemitério. Putz. Não adianta nada, né? Uhum, Então vamos aproveitar enquanto a gente está aqui, né? uhum. Aproveitar as coisas que Deus criou, nos deu, nos
deixou aí para a gente conhecer, para a gente aprender e para a gente crescer. É Eu verdade. acho que isso é muito, muito legal. E é muito sério isso, porque eu tenho um tio que faleceu aí há uns 4, 5 anos e ele gostava de viajar. Ele morava no interior, né? Ele era homossexual e a gente falava pra ele, cara, vai aproveitar a vida, né? Então ele ia fazer viagem, ele ficava assim, ai, vê um hotel mais barato, por favor, Oscar, pelo amor de Deus, você é cheio da grana. Ele não tinha mais pai, ele não tinha irmãos, ele não tinha nada, era ele. Eu falava, Oscarzinho, pelo amor de Deus, vai viver a sua vida, vá curtir a vida. Ele, não, veja um hotel melhor, mais barato, tudo era mais barato, né? E infelizmente ele faleceu por um envolvimento que outra coisa que a gente falava, ok, se você é gay, tranquilo, mas, meu, vai procurar alguém à sua altura. Você é um cara inteligente, o cara era advogado, era um crânio. Ele falava, vai procurar alguém à sua altura para você ter um relacionamento, né? E ele pegava, assim, umas pessoas, sabe, assim, né? E aí, enfim, e um desses namorados foi o cara que, atrás de R$ 1.500, Não. pegou uma garrafa de frangélico e bateu na cabeça dele e matou ele. E ele morreu, né, dessa forma. E aí o que aconteceu? Ele deixou uma fortuna. E não pôde aproveitar. E não pôde aproveitar. E aí o que acontece? Agora fica todo mundo aí nessa coisa com quem vai ficar esse dinheiro. Quer dizer, do que adianta você ter dinheiro se você não souber desfrutar da vida? Sim. E em todos os sentidos, né, Maurício? Não é só viajar. É você dormir bem, é você comer bem, é você ter uma casa confortável, né? Eu falo assim que a primeira coisa que... O dia que eu tive um pouquinho mais de dinheiro na minha vida, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um excelente colchão. Um colchão? Eu falei, cara, colchão e o forro de cama. Nossa, mas que coisa. Eu falei, e o travesseiro também. Mas por quê? Eu falei, cara, é onde a gente passa uma boa parte da vida. Tá não certo, é isso mesmo. Não é? E assim, aí a pessoa fala, acho que faz sentido, mas não sei se eu gastaria com isso. Então, assim, a gente tem que ter algumas prioridades, né? Que o dinheiro pode comprar, né? E outras que o dinheiro não compra. Né? Que é uma paz de espírito e isso aí eu atribuo então esse nosso relacionamento com Deus, que existe uma coisa que todo ser humano está buscando preencher um vazio, que não está em coisas, né? Mas que está nesse mundo espiritual. E quando a gente encontra esse mundo espiritual, aí a coisa começa a fazer um encaixe mais harmonioso dentro do ser humano, né? E você, que é um cara que está colecionando aí países, eu sei que você conta os países por onde você anda. É que eu brincava muito de War, lembra aquele joguinho da Grow? Nossa, adoro, até hoje. Conquistar os países. Sim. Você ia colocando e jogava os dados e fazia os exércitos. O objetivo era estar ali com o território conquistar um território e tal. Eu tô brincando de War. Não, você não vai grande. parar, né? Até a hora que você conhecer o mundo todo. Tô tentando, não sei se vai dar tempo, né? Eu tô pedindo a Deus para me deixar aqui por mais tempo. Você conhece um casal? Eles moram aqui em Alphaville. Eu esqueci, eles têm um Instagram bem diferente, assim, o nome. Eles conheceram o mundo, eles são novos e eles já conheceram o mundo todo. E eles falam assim, que você consegue fazer viagens a partir de R$ 5.000. Eu falo, cara, esse negócio é golpe. Aonde que com R$ 5.000 você conhece o mundo? E eles têm um Instagram e eles realmente, eles já conheceram, eles estão no Guinness, o casal que conheceu todos os países do mundo. Então, meu filho, eu acho que você tá precisando pegar uma mentoria desses caras. Tô desse jeito. Entendeu? Mas quantos países você conhece, o Maurício? Bom, aí tem algumas controvérsias. Na minha conta, porque você sabe que não existe nem consenso de quantos países realmente tem no mundo. Porque, por exemplo, a ONU coloca como 193 países. Tá. A FIFA coloca como... Vou anotar aqui, porque depois vou pesquisar isso, porque eu não sei. De acordo com a ONU, eu posso também estar enganado nos números um pouco a mais, um pouco a menos, mas não, enfim, vamos chegar em alguns números aí para poder entender a matemática. Tá. Segundo a ONU, tem 193 países. A FIFA considera como 200 e poucos países. Ou seja, como é que a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, tem menos países do que a FIFA, que é uma federação de futebol? Que, por exemplo, o próprio Reino Unido, o United Kingdom, que é aquela bandeira azul, que é essa bandeira aqui, né, azul com vermelho e branco. Reino Unido. E Reino Unido inclui Inglaterra, Gibraltar, Escócia, Irlanda do Norte e assim por diante. Ou seja, só o Reino Unido, que para a ONU é um único país, para a FIFA tem, acho que são 7 ao todo. Então isso vai multiplicando. Entendi. Tem alguns países que a ONU não reconhece como país, que existe reconhecimento de alguns países, mas não da ONU como entidade.
mas que a FIFA também aceita como uma federação de futebol. Então tem aí uns 200, e vamos por uma média aí de 200 entre organizações das Nações Unidas e FIFA, vamos pôr um número como 200. Então, na minha conta, eu já cheguei um pouco mais da metade, eu já estou com 123 países diferentes. Uau, 123 países colecionados. Quantos passaportes você tem? Cheios de carimbo? Passaportes. Passaportes. Eu só tenho cidadania brasileira, eu não tenho cidadania de outro país. Estou requerendo, por gosto pessoal, a italiana. Essa ideia saiu da minha irmã, até para fazer também para o meu sobrinho, já que a gente está falando de perdas, né? Começamos falando nisso. Você sabe disso. Perdi o meu sobrinho, que era a figura mais próxima de um filho há pouco tempo. Mas eu tenho só a cidadania brasileira e já tive que tirar 7, 8 passaportes diferentes. Alguns deles que a gente encheu de carimbo, então tinha prazo de validade, mas não tinha espaço. Não tinha mais folha, graças a Deus. Isso é bom demais, isso é uma delícia. Morro de inveja. Passaporte válido, mas ele teve que ter outro, porque não cabia mais os carimbos. Ai, que ódio. Ah, gente, cá entre nós, tem coisa mais gostosa nessa vida que viajar do que colecionar carimbo. Colecionar carimbo. Né? Ontem aconteceu uma situação inusitada. Eu sei que você corre atrás dos carimbos. Sim, porque tem alguns países que você não precisa carimbar. Por exemplo, você já digitalizou esses carimbos? Você tem que digitalizar, Maurício. Não, eu tenho os passaportes guardados. Sim, mas você tem que digitalizar, porque hoje está tudo no digital e isso vai ficar eterno. Alguns eu já fotografei o carimbo porque são bem inusitados. Por exemplo, alguns exemplos de carimbos que eu não considerei como países, mas que são carimbos inusitados que estão lá no passaporte. Por exemplo, Mônaco está dentro da Europa, você não precisa carimbar passaporte algum. Mas existe alguns lugares em Mônaco, pelo menos 2 lugares, um é numa central de turismo e a outra na Madeleine de Mônaco, que você vai lá para carimbar o passaporte como o Principado de Mônaco. Galápagos. Ontem ainda eu estava tomando um café e começou a conversa sobre turismo. Essa história que eu cheguei ontem de viagem, meu irmão foi me buscar no aeroporto. Aí eu fui pegar, eu tirei do bolso o passaporte, já tinha acabado de sair do aeroporto. Aí a pessoa que estava junto falou assim, deixa eu ver teu passaporte. Aí ele falou, olha que legal, tem carimbo de Galápagos. Tem carimbo do Círculo Polar Ártico, que é a casa do Papai Noel, em Rovaniemi. Ah, gente, você não tem um carimbo, um passaporte aí? Não trouxe, podia ter trazido. Não trouxe, podia a gente brincar com isso. Mas, vamos fazer o seguinte, eu trouxe algumas aqui, outras coisas de surpresa pra gente depois que legal, falar. Adoro surpresa. Mas olha só, você manda pra gente, digitaliza. Sim. Olha, gente... Carimbos diferentes. Carimbos diferentes. Carimbos então você tem lá inusitados. 8 passaportes, digitaliza e manda pra gente, né? Porque imagina que máximo um carimbo da casa do Papai Noel. Sim. Direto da casa, casa original do Papai Noel. Aliás, essa é uma experiência muito bacana de viagem. Recomendo para quem... É uma das situações... Como é que é outra frase feita, né? Também ligada a turismo. Diz que a vida não deve ser medido pelas vezes que você respira, deve ser medido pelas vezes que você perde a respiração, que você perde o fôlego. Essa foi uma situação lindíssima. Sério? A região chama Lapônia, ou Lapland em inglês. Fomos para Finlândia. Então a gente estava em Helsinki. Você viu a aurora boreal? Várias vezes. Nossa, que raiva. Várias vezes. Gente, eu tô falando isso, tá bom? Mas vocês não levam isso assim pelo pé da letra, tá? É porque são lugares, por exemplo, que o meu sonho é ver a aurora boreal. Você fala assim, Paula, hoje eu vou te levar pra um lugar. Pra onde você vai? Eu quero ver a aurora boreal. Porque eu acho, Maurício, me corrija antes, desculpa te interromper, mas assim, eu acho que esses fenômenos naturais... Sim. Eles são muito mais tocantes do que as construções humanas. Perfeito. Você que é um cara... Concordo plenamente. Porque ali você consegue admirar a grandiosidade do universo, do Criador, de Deus. É maravilhoso. E o guia que estava conosco na Lapônia, um guia que estava acompanhando um grupo aqui do Brasil, disse que já tinha ido 3 ou 4 vezes. E ele já comentando, já não querendo criar expectativa, porque depende... É mais ou menos como você ver nevar. Você pode ir para algum lugar que tem neve, tá lá neve, beleza. Mas caindo neve depende de uma série de fatores. Claro. Depende de estar, entre aspas, chovendo, sem vento,
e numa temperatura ideal para que não vire granizo e caia os flocos de neve. Uhum. A aurora boreal é mais complicado do que isso, porque precisa de dia claro, não pode estar nublado, Uhum. depende de um tempo seco para não estar tendo neve, Uhum. depende de fenômeno magnético, que é mais complicado ainda, e numa determinada época do ano. Então esse guia que estava acompanhando já desde o início falando, olha, eu não quero criar expectativa, mas eu já fiz isso 3 vezes e a região é linda, é isso, é aquilo, mas nem sempre a gente consegue pegar a aurora boreal. Uhum. E só nessa viagem a gente ficou acho que uma semana lá, a gente pegou 3 noites de aurora boreal. Meu Deus. Depois eu tive essa mesma oportunidade do nada na Islândia. A gente estava passeando na Islândia e eu cheguei à noite num hotel e o recepcionista pegou e falou: olha, tá dando aqui nas nossas previsões isso, meteorológicas. no forecast deles que vai ter aurora boreal nessa madrugada. Se tiver, você quer que te avise? Eu falei assim, quero. Aí ligaram que no quarto. máximo! Então, tipo, você tá dormindo, o recepcionista te liga e fala... Ligou no quarto e falou levanta assim, que a aurora boreal tá ali. Levanta que tá acontecendo. Caraca, levanta que tá acontecendo. Você veio pela janela ou você saiu pra... Ah, eu saí lá fora. Tava um frio danado, né? Lógico, mas você quer ver na primeira fila, que né? máximo Você isso, você não né? vai no show pra assistir na primeira fila? Lógico. Você não vai no show pra ficar na, como é que é, na área VIP ali, Claro. Sem como é dúvida. que é, na pista premium que você fica? Capotamos. Ainda mais Tava eu e minha esposa, a gente desse, né? E o mais gozado, nessa viagem tava minha irmã, meu cunhado, minha esposa e eu. Nós estávamos 2 casais viajando. Ligaram no meu quarto e ela não tinha... Acho que ela nem tava comigo na recepção. Aí eu liguei no quarto dela. Sônia, eu vou descer lá fora. Aí tá muito frio, eu vou tentar ver pela janela. A gente foi lá fora, porque também depende. Você tá... Não adianta... Se tiver numa cidade, você não vai ver. Você precisa né? estar... Não. Você tem que estar... E era um hotel de campo, perto de um parque geotermal, lindo, outra obra de Deus. Você vê água fumegando e geyser de minutos em minutos. O pessoal geyser é demais, eu vi no Atacama. Pessoal preparando pão para aproveitar o calor do solo, muito bacana. Todas essas experiências são muito bacanas. Aí a gente encapotou, pegamos chazinho quente, saímos e fomos no meio da mata para ver a aurora boreal e ficar lá fora, tudo. Então já tivemos a oportunidade de ver na Islândia, na Finlândia, no Canadá, então já vimos algumas vezes. Tudo isso você estava falando, porque eu não esqueci aqui, porque eu estou viajando junto nessa história, você estava falando da Lapônia. Beleza. Aí a gente foi de Helsinki, que é a capital da Finlândia, para Rovaniemi, que eles chamam de capital da Lapônia, que é essa região. E em Rovaniemi tem a casa do Papai Noel, que ele é eleito, ele é escolhido, é mais ou menos como o Papa da Igreja Católica, ele tem uma série de requisitos a cumprir, ele tem que falar não sei quantas línguas, ele tem que ser da região, ele tem que ter uma determinada idade. Tem que ter barba. Tem que ter barba, tem que ter paciência com criança, tem que estar disponível para fazer as visitas e tudo e tal. E aí você vai na casa dele e aí começa a passar um filme na tua cabeça, que é mais ou menos como a primeira vez que você vai na Disney, que você fica a vida inteira assistindo o filminho da Disney, a hora que você entra lá, você fala assim, putz, eu tô aqui naquele castelo que você vê a sininho, né, Tinkerbell vinha e pim, né, e acende as luzes. Aí você vê criancinha que chega lá e é meio promessa ou brincadeira da família. Aí tem que levar a sua chupeta pro Papai Noel pra você parar de chupar chupeta. Então tem um balde que as criancinhas vão lá e colocam a chupeta. Nisso você vê crianças com algum tipo de deficiência ou com algum problema também indo lá para ver o Papai Noel. Aí você faz a cartinha pro Papai Noel, ele assina e vai... Aí ao contrário, é o Papai Noel te mandando a cartinha para sua casa. Chega a cartinha com carimbo. Chega no Brasil? No Brasil, chega. Ai, que demais, gente. Chega a cartinha e a carta chega normalmente em dezembro, antes do Natal, chega na tua casa. Sério? Sério? Independente do mês que você vai, ela vai chegar em dezembro. Vai chegar em dezembro na tua casa para a época do Natal, gente, como felicitações do Santa Claus. Uau, que muito incrível. Legal, muito legal. E aí tem o carimbo do Papai Noel, o carimbo da casa do Papai Noel. Então, e que você põe no passaporte. Põe no passaporte. Lógico. Então eu vou fazer isso, eu vou tirar algumas fotos, digitalizar é super bacana, né? Eu imagino. E você tem foto impressa? Você faz um álbum? Você tem um álbum ou não? Não, a minha irmã, lembra que eu falei, se juntar as viagens da minha irmã e a minha, aí sim, aí já dá um mapa mundi, porque a gente tem muita viagem junto, mas a gente já fez várias viagens separados durante algum tempo.
por força de ter que cuidar da nossa mãe, a gente tinha feito um acordo de viajar separados, porque cada hora um viajava e um ficava de sentinela, dando Uhum. apoio para Dona Yolanda. E você nunca pensou em trabalhar com isso? Ou você, para você, assim, é só um seu hobby preferido, o seu passatempo preferido? Porque, assim, eu amo viajar. E Uhum. lá atrás, quando eu pude escolher alguma coisa na minha vida, eu falei, pera, eu até queria ser veterinária. E aí minha mãe me trouxe a memória assim, falou, Paulo, se o cachorro morrer na sua mão, eu falei, vou morrer também. Os cachorros morrer, socorro, ai, eu vou chorar, vou morrer. Ela falou, pois é. E se o cachorro, não sei o que lá? Eu falei, não, para. Ela falou, então, você não pode fazer veterinária. Eu falei, é Uhum. verdade, eu vou continuar amando os bichos, mas eu não posso ser veterinária. Ela Uhum. falou, pô, você sempre gostou de reunir as pessoas, isso é uma coisa minha, uma habilidade minha. Ela falou, por que você não faz turismo? Eu falei, nossa, e vou poder ainda curtir. Porque eu digo assim, se eu quisesse viver viajando, eu seria aeromoça, Uhum. certo? Que é a profissão mais próxima daquilo que a gente sabe de viajar de Diz que graça. agora diz que não é politicamente correto usar o termo aeromoça, é comissária. Ah, perdão, gente, comissários. Sorry. Comissária. As comissários, né? Então Isso. tá. Então, ser comissária de De voo, bordo, de comissária de voos. voo. É. Isso. Enfim. E aí eu falei, não, porque daí também comissária você não para, né? Você vai pra lá, pra cá. Eu falei, não. Então, turismo, eu falei, poxa, é uma. Você não pensou nisso? Puxa, eu vou fazer, vou. Ou depois, no meio desse rolê todo, que eu sei que você, né, é um dentista e tudo mais, mas você não parou pra pensar, falou, putz, cara, eu acho que eu vou fazer disso uma fonte de Vamos renda. lá, eu vou dividir a tua pergunta em duas coisas. Primeiro, com relação a comissários, eu dei aula há muito tempo em Campinas. Campinas é muito próximo da base da Azul Linhas Aéreas. Uhum. Então eu tive muitos alunos na faculdade que eram funcionários da Azul, ou da parte técnica, ou mesmo da operacional de comissários. Fazendo E fazendo odontologia e odontologia trabalhando e na trabalho. Azul. Sim, sim. E para eles era um inferno essa história, porque eles não tinham nenhuma rotina, zero de rotina. Eles Uhum. reclamavam justamente disso. Falta de É, rotina. falta de rotina, falta de ter um ponto de estabilidade da onde está a sua casa. Você imagina como é que se sustenta um casamento, um relacionamento, uma família, sem você saber que horas que você vai estar escalado, que voo que você vai fazer, se você vai dormir lá ou se você vai voltar no mesmo dia. É. Então eles queriam um outro trabalho que desse segurança, estabilidade e rotina. Olha que dúbio, né? Porque quem tá de fora fala, nossa, é a melhor profissão da vida. Mas então, Eu não acho. Eu não, concordo com eles. não, tem outra coisa que a gente de fora imagina que seja uma maravilha, né? Pensando em turismo, em viagem, que é o pessoal que trabalha em navio. Eu tenho pacientes que trabalham em navio e eu curto, eu já fiz, já que a gente está falando em números, né? Você perguntou de países, eu fiz Ele é 40, cruzeirista. 44 cruzeiros diferentes. E eu tenho É. pacientes. Diferentes no mundo, tá? Nós só não estamos falando de Brasil, tá bom? Pega essa visão aí. É. É. Eu tenho alguns pacientes que trabalharam em navio. Um amigo meu bastante próximo que era cantor em cast de navio e tudo e tal. E ele fala isso, Aham. que navio é bacana para quem está como passageiro, mas dentro a gente trabalha pesado, árduo, é muito cobrado, é bem complicado, é uma série de regras, uma série de normas, uma série de... Toda hora tem treinamento de segurança, de drill, É. e é bem restrito. Então a gente sempre de fora tem essa visão de todo esse glamour, de viagem, de passeio, mas a realidade está bem longe disso. Mas, o Maurício, eu tenho uma sobrinha, né? A Maria Clara, que ela trabalhou comigo na agência. E aí ela é assim, é uma história que vem passando de geração, né? A minha avó viajou muito com meu avô, né? Isso lá, sei lá que ano isso. É, eles viajaram muito. Aí, para minha mãe, eles entenderam, para os meus tios, né? Entenderam que eles também tinham que ter essa experiência. Então, mandaram minha mãe e minha tia morar na Suíça. Então, eles também têm esse gosto. Aí, minha mãe, por fim, voltou, fez faculdade de francês e se tornou guia internacional. Eu passei a fazer, né? Fiz faculdade de turismo, tô aí há 30 anos com turismo e agora minha sobrinha. Então, né? A gente vem vivendo isso. E aí, a minha sobrinha começou a trabalhar na agência, ela nunca tinha feito um cruzeiro. E ela falou, nossa, eu acho que eu quero trabalhar nisso. Eu falei, Maria Clara, Sim, veja bem, sim. ó, o negócio, o batidão é pesado, tal, não sei o quê. Não, eu vou pá, não sei o quê. Enfim, essa menina conseguiu, passou na seleção, ela falava inglês, fala, né, influente e tal. Passou na seleção e ela falou, disse que na conversa com a selecionadora lá, não sei como é que fala,
Ela falou, o que você gostaria de fazer? Ela falou, olha, eu gostaria de trabalhar com as excursões. E aí, eu entendi, Maurício, que assim, se eu pudesse escolher uma área do navio para trabalhar, eu gostaria de trabalhar com as excursões. Porque cá entre nós, é a parte mais gostosa de você estar dentro de um navio. Sim. Porque você está ali vendendo as excursões nos lugares onde você para e ela saía para acompanhar. Sim. Então, ela fez, ela voltou agora, ela estava no Caribe e, inclusive, ela abandonou por causa de um namorado. Que se ela estiver vendo, meus sentimentos. Que com 19 anos você abandonar essa possibilidade, essa oportunidade, né, de estar dentro de um navio, nesse tipo de trabalho, porque é diferente de você ser camareira, de você ser músico, porque você não pode sair do navio. Ela tinha autorização para sair, para conhecer os passeios. Então, é um trabalho maravilhoso. Então, assim, nem tudo são flores para quem está trabalhando com o turismo, né? Como as pessoas. Eu morava na Bahia, eu chegava aqui em São Paulo branca. O povo falava, você mora onde? Eu falava, moro na Bahia. Mas como é que você não toma sol? Eu falava, porque eu trabalho. Sim, você meu trabalho não é vender escritório. sanduíche na praia. Não é vender coco, não é vender água de coco. Entendeu? Então não é assim. Então não é, né? Existe por trás tudo. Mas você nunca quis ter, sei lá, uma agência como eu tenho, ou qualquer outra coisa do tipo? Vamos lá. Mais uma vez usando frases feitas, como é que é? Procure uma coisa que você gosta realmente de fazer e você nunca vai precisar trabalhar, né? Você nunca vai ter um trabalho pro resto da vida, né? Sempre vai ser um prazer. Assim, na minha família a gente não tinha ninguém que trabalhasse com a área de turismo, mas sempre a gente gostou de viajar. Já vem uma coisa já de muito tempo. Minha mãe era professora, meu pai era dentista também. Essa é uma das ironias da vida. De formação eu sou dentista, mas a vida inteira eu fui professor, então eu consegui agradar pai e mãe. Então, quando chegava na época de férias escolares, sempre a gente ia para algum lugar, a família inteira. Meu pai, minha mãe, meus 2 irmãos, a gente ia para algum lugar. Então, já tinha uma programação de férias. Esse ano nós vamos nas férias de julho para Foz do Iguaçu, nós vamos para o Rio de Janeiro, nós vamos fazer a Serra Gaúcha. E a família inteira vinha, e a gente juntava e tal. Mas não tinha nada ligado com o turismo. A gente gostava de viajar. Aí a gente vai crescendo e vai viajando cada vez mais. A gente vai tentando fazer... Primeiro a gente vai atrás de agências, de guias. Até hoje a gente precisa, sem dúvida. A pandemia está aí para mostrar. Quem comprou viagens antes da pandemia acabou muito aí ficando a ver navios e é complicado. Mas enfim... a gente vai viajando bastante e vai aparecendo algumas oportunidades. Eu já tive agências que vieram pedir para que eu fizesse o acompanhamento de grupos. E é gostoso, é muito legal, mas a gente sabe que assim como várias áreas, por exemplo, não adianta eu querer hoje, do dia para a noite, ser corretor de imóveis. Eu tenho que fazer um curso do Cresce para ter credenciamento. Então eu preciso fazer um curso para ser, não precisa ser uma faculdade de turismo, mas eu preciso fazer um curso para ser guia. Para ser guia, né? Então existe todo isso até para conseguir, como é que é? A Cadastur. Para conseguir o Cadastur. Fui atrás, já fui procurar, já vi como é que funciona, ainda não fiz o curso, mas pretendo. Mas não é nem no sentido de fazer disso meio de vida, mas sim no sentido de juntar essa história de gostar de ensinar, gostar de transmitir conhecimento, junto com a história de viagens e poder levar pessoas para locais que eu fui e que me impactou e que eu gostaria de voltar para mostrar essas experiências para outras pessoas. Então isso seria muito interessante. Seria justamente a história de você colocar, de juntar o útil ao agradável e a gente fazer essas situações, mas honestamente nem pensando em fazer disso como meio de vida, mas sim no sentido de poder estar participando de um meio que me traz muita satisfação. Mas você está falando uma coisa, Maurício, que eu tenho vivido muito aqui, né, nesse ambiente novo que eu tô, só para contextualizar também, né? O Maurício, a gente se conheceu porque o Maurício se tornou meu cliente, né? E, infelizmente, a gente teve um problema, isso eu falo com uma maior tranquilidade, de uma viagem não realizada. Hoje, por 3 vezes gravando aqui, não sei o que de Israel. Eu falo, cara, eu tinha 2 viagens para Israel. Era o sonho da minha vida e eu não consegui ir para Israel porque as 2 viagens que a gente tinha foi cancelada. É uma dor que eu falo, porque não fui eu que causei isso. A gente vem aí de frutos de pandemia e o Maurício tinha uma viagem com a gente, que a gente ia fazer Egito, Jordânia e Terra Santa, e a operadora cancelou a viagem, essa viagem não aconteceu,
E agora a gente está fazendo aí usando esse crédito com outras viagens, mas enfim, né? E eu tô falando tudo isso porque, assim, Maurício, é nesse ambiente que eu tô, né? A agência continua lá em Itapeva, eu tô aqui com a agência. E aqui nesse ambiente do Alphaville, a gente tem vivido muito essa questão da educação, né? Da gente, de ensinar aquilo que a gente sabe. Então, eu tô aí para criar um curso, né? Uma imersão, um infoproduto, que é o que falam aqui. Sei que não está muito por dentro do digital, eu também, eu sou assim, eu tô sendo inserida, na verdade, assim, sendo empurrada para esse mundo digital. Vai, se expõe, cria um produto e tarará, tarará. E, de repente, é uma maneira muito bacana, que eu aí já vou inserir você nesse processo, que é você transformar todo esse seu conhecimento num curso. Entendeu? Então, você que tem essa aptidão, uma habilidade de repassar conhecimento, pode ser uma maneira aí que talvez você não tenha pensado ainda, Sim. em se tornar um palestrante, entendeu? Você já escreveu livro? Da minha área, sim. De biomateriais, Não, sim. mas e sobre as viagens? Não, Pois é, ainda não. então eu vou te apresentar uma pessoa que faz livro, que é uma maneira super bacana de você transformar todo esse seu conhecimento. Porque assim, Maurício, você tem que transformar isso num legado, né? Você tem uma bagagem muito grande e que você tem que passar isso para frente, né? A gente fala isso que é o transbordo. Porque não adianta você ter só para você, né? Porque você tá sendo egoísta. Eu. Mas e Sim, aí, conta pro mundo como é sim. que é. Usando, Repassa. usando uma comparação com a minha área, muita gente perguntava para mim, dentro da área profissional, se eu gostava mais de ser dentista ou de ser professor. Eu Uhum, falei que uma coisa acabava complementando a outra. uhum, Porque como dentista, como clínico, o dia a dia, a vivência clínica vai te ensinando e aumentando tua vivência, tua experiência, tua bagagem. uhum. E como professor, a gente consegue transmitir o que a gente aprendeu e acumulou. Porque eu acho que é justamente o que você falou. É muito egoísmo da gente aprender e E guardar aquilo reter. para a gente e Uhum, não repassar, né? uhum. Infelizmente, a gente não tem entrada USB para transferir memória daqui para outra pessoa e isso aqui uma hora, esse corpo uma hora vai acabar, essa memória vai Uhum. passar. Então a gente precisa arranjar um meio de deixar isso. Por isso que eu tô te falando, Não, começa concordo. a Eu pensei, digitalizar os seus eu passaportes. pensei nisso no meio profissional. Agora, Uhum. talvez que a gente está diminuindo essa correria da vida, Ué. talvez seja a hora de pensar Não, porque transmitir a isso já é experiência de aquilo que viagem. você é no seu dia a dia, né? Porque Uhum. uma coisa é falar, olha, agora você, a partir de agora, você vai viajar. E daí você vai... Não, é aquilo que você já vive, Sim, né? sim. Então fica aí essa reflexão. Vou te fazer uma pergunta, que é a pergunta que acho que todo mundo gostaria de fazer para você, né? Se você pudesse elencar os 5 top, as viagens, as 5 mais, né? Vamos elencar aí as 5 mais. Quais seriam essas viagens? Desculpa. Putz, difícil. Difícil porque é o seguinte, eu acho Não, não é que. possível que de tudo isso eu Não, não não, tenho. não, 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 não. Eu, Eu eu vou vou até te. anotar, tá? Fala. Beleza. Mas eu vou te dar vou te dar algumas coisas que não tem nada a ver com viagem antes de falar dos 5 tops, né? Que foi a Tá. pergunta. É, já te perguntaram qual é o melhor vinho do mundo? Nunca fizeram essa pergunta pra Pra você? mim não, porque eu também não Você não sou gosta de uma. Ah, vinho? Não. gosto, mas eu não sou uma Não, é porque. enóloga. Então, mas é que justamente a pessoa pensa no vinho como Uhum, produto, como, sei lá, um Romanée Conti, que é um vinho caríssimo, um vinho Chateau sei lá o quê, certo. 1900. Tá. O melhor vinho é aquele que você está tomando No momento. no momento e de preferência em boa companhia, seja Uhum, companhias, amigos agradáveis ou alguém que você goste muito. Então, uhum, esse é o melhor vinho. É uhum, que você está tomando naquela hora e com pessoas que te tá, ou seja sozinho em reflexão no lugar legal que você gosta, seja na tua casa que te dá um abrigo, ou seja no lugar bonito na face da terra, ou com pessoas que você quer bem. Então, a melhor viagem é aquela que você está fazendo. Eu uhum. tinha um paciente meu, seu Hélio Grimberg, que também viajou muito. Inclusive, ele é dono de hotel, na minha cidade ele já faleceu. E ele tinha uma frase, ele falava muito isso no consultório quando a gente começava a falar de viagens. Ele falava assim: melhor do que viajar é estar viajando. Uau, concordo. Frase do seu Hélio. É... E aí você perguntou quais são as 5 que eu mais gostei. Hum, A que eu mais gosto é aquela que eu estou fazendo, hum, entendeu?
Então, por exemplo, se eu for partindo desse princípio que a que eu mais gosto é a que eu estou fazendo, eu terminei uma ontem, né? Eu cheguei no aeroporto ontem. Você chegou da onde? Justamente, eu fiz uma parte da Califórnia, que a Califórnia é riquíssima. É interessante assim, quando a gente fala em país, a gente pode pegar regiões de país. Vamos dar um exemplo com o Brasil, que fica fácil de entender. Você concorda que a região do Rio Grande do Sul, a região do Rio Grande do Sul, Catarina, a região sul do Brasil é absurdamente diferente do Nordeste do Brasil? Parece outro país. Total. Parece outro país. Da Amazônia, né? Ali a Amazônia, Pará, com culinária, com vegetação, com tudo, com música, com ritmo, com povo, inclusive com características diferentes. Só que você está pensando no Brasil, que é um país continental. Você pega Portugal, do Algarve para a região do Porto, é outro país. Dentro da Itália, a mesma coisa. A Toscana, da Puglia, é absurdamente diferente. Então, mesma coisa, Estados Unidos. A Califórnia, dentro da Califórnia tem um monte de coisa para fazer. Fui para lá para assistir Copa América, para assistir Jogos do Brasil. Gosto de acompanhar, como todo brasileiro gosta de futebol. Então, a última viagem foi fazer Califórnia e Nevada, que o Brasil jogou em Las Vegas também. A gente acabou entre Los Angeles, Las Vegas, São Francisco e vim para cá. Então, eu curto muito. Tem gente que critica, né, o American Way of Life, eles são, né, donos do mundo. Mas o Maurício, do pouco aí que a gente se conhece, das viagens que eu sei, nos Estados Unidos você foi agora, porque você costuma ir para outros lugares do mundo. Sim. Então, estava dizendo que é útil. Né, não menos interessante, não que os Estados Unidos, não, ou seja, eu entendi essa colocação, né? Mas agora, vamos lá. Lugares que eu mais gostei, ou lugares que me impressionaram, ou lugares que me impactaram. Você pegou e pediu 5. Eu gosto muito do Canadá. Se eu um dia desistisse de ser brasileiro... Se eu desistisse de ser brasileiro, eu adoraria ser canadense ou português. Por que o Canadá? Canadá, primeiro, um país muito bonito. A vegetação bonita, local bonito. A região ali de Niagara Falls. Tem uma cidadezinha que se chama Niagara-on-the-Lake, perto de Niagara Falls, com vinhos excelentes. Eles chamam de vinhos de inverno, que a uva é prensada a frio. Tem uma vinícola lá que chama Inisquilin, uma delícia. Bom, enfim, eu gosto muito de vinho. Mas, da mesma forma, o lado leste do Canadá, mais francês, e o lado oeste, mais inglês, Vancouver, com as montanhas rochosas, com neve nas montanhas. Então, é uma região muito bonita. Primeiro ponto. Segundo povo, um povo civilizadíssimo, sabe? Todos nós somos seres humanos, mas nós temos uma grande diferença cultural na face da Terra. Com certeza. Então é uma delícia conviver com o canadense, é um povo muito educado, muito civilizado, muito acolhedor. Você não percebe que existe, pelo menos eu não percebi nenhum tipo de preconceito com diversas nações e tudo e tal. Só tem um problema, o Canadá no inverno é impraticável. Então, pra gente seria um sofrimento. Eu fui para lá em agosto. Recomendo para quem for para o Canadá, julho, agosto, excelente época. Agosto melhor ainda, que a gente tem baixa temporada, vai gastar menos. Portugal, de uma forma geral, o português adora o brasileiro. Vai parecer uma piada pronta, mas quando você fala que você é do Brasil, ele sempre fala que tem algum parente que mora aqui em São Paulo e é dono de uma padaria. Mas a gente é muito bem acolhido em Portugal. Portugal tem um monte de coisas bonitas. Canadá eu não conheço, mas Portugal é... Não, Canadá é muito bacana, eu recomendo. Nós somos no top 1. Top 1, Canadá. Top 1, Canadá. Tá. Top 2. Portugal. Top 3, Itália. Nossa, eu podia jurar que era assim, tipo, um país... Países exóticos? Não, tem... olha... Países exóticos, eu acabei de voltar há pouco mais de um mês. Não, isso tem que ser o seu critério. Eu só tô falando que beleza. a minha imaginação tinha eu tô colocando assim, quais são os países que eu moraria. Mas é uma pergunta moraria. Não, porque você falou assim, quais as viagens que eu mais gostei? As viagens que eu mais gostei é aquela que eu me senti mais em casa, que eu me identifiquei com o local. Entendi. Não adianta eu falar assim, putz, eu achei demais o Marrocos. É um belo país, é um país muito diferente, é um país muito bacana. Mas assim, é uma situação em que fui, conheci o Marrocos, gostei, recomendo
recomendo, muito legal, mas Ok, não volto. não volto. Tá, Não então... volto. E assim, vários outros países, eu falo para você que eu fui, conheci, gostei, recomendo como experiência, mas já conheci, já E esses aqui são os lugares que você repete com o maior prazer e se te chamar a qualquer constantemente, momento, qualquer você vai. momento. Então Justamente, vamos terminar essa lista. por isso que eu tô te Tô colocando entendendo. como os meus tops, os Tá. países que eu gostei, que eu fui e que eu voltaria porque são países muito bacanas. Tá. Por exemplo, voltando nesse tópico de países que eu gostei e que conheci legal. Marrocos, muito próximos, inclusive. Marrocos, Tunísia. Tunísia foi uma grata surpresa, foi agora há pouco mais de um mês. Tunísia está estourando para o turismo, está aberto para turismo, tem muita coisa interessante. Tanto que uma das fontes de renda da Tunísia agora está sendo locações para cenários de filme. Boa parte dos filmes, tipo Duna, Guerra nas Estrelas, filmado lá, por aproveitar cenário de deserto, tudo e tal. Egito, a mesma coisa. Né? Egito, fazer uma comparação aqui com Egito e Canadá que você vai entender. Eu falei que o povo no Canadá é civilizado, educado e tal, papá. O Egito, historicamente lindo, maravilhoso, culturalmente, no passado, lindo, maravilhoso. Só que, infelizmente, um povo que se perdeu na cultura, sabe? Tratam muito mal as pessoas, um trânsito caótico e perigoso, um país, infelizmente, sujo, uma judiação. Não dá para entender como um povo tão rico culturalmente no passado se perdeu isso com o tempo. Biblicamente a gente explica isso, mas tudo bem, isso é um outro papo. Uma judiação. Aí você entra em outros países que me chamaram a atenção dentro aí dos tópicos, né, que a gente está colocando. Gostei muito da região ali dos Emirados Árabes, Dubai, Abu Dhabi. Lindo, maravilhoso, mas lindo, maravilhoso no sentido de obras que o ser humano construiu. Tá? Então me impactou muito mais ir para Maldivas, que tem uma beleza natural linda, e não estamos falando nem dos bangalôs, dos chalés e tudo e tal, do que Dubai, que são construções e prédios e... Então, você sabe que eu tenho um critério que é mais por essa linha mesmo, assim, né? Primeiro, porque, como você falou, de um lugar que você se sente à vontade em casa, que eu acho que isso é natural, porque a gente sai da nossa... você entra numa zona de conforto. Sim. Porque cada viagem, Maurício, eu entendo que a gente se lança num desafio. É o inesperado. O que eu vou viver lá? Só Deus sabe. Né? Tudo pode acontecer. Você perder o passaporte, você pode ser atropelado, você pode encontrar um grande amigo, enfim, N situações. Eu sempre digo isso, viajar é estar na área de risco. Sim. Você está numa zona de risco. E eu acho que você é muito movido por isso. Tipo, tô precisando fazer alguma coisa nova. Minha rotina tá... me lanço... Não, e é muito legal. Quanto mais... usando o termo mais uma vez exótico, quanto mais fora do contexto de normal, você precisa se preparar mais, se prevenir mais e fazer suas coisas a seu modo. Sim, né? Eu tive isso em 2 viagens que eu fiz. Eu não tenho aí um currículo, né? 8 passaportes, 500 mil carimbos, mas enfim, dentro da minha humilde experiência, como diz a Fá, quem sou eu na fila do pão? Mas enfim, Turquia é um país em que eu me surpreendi culturalmente, né? Como naturalmente. Então, assim, a Capadócia, para mim, você conhece a Turquia? Então, justamente, eu estive em Istambul, ponto. Você não foi? Vou agora em agosto. Gente, um lugar que eu conheço, ele não conhece. Então, Olha, tá vendo, agora gente? Em agosto. Tá vendo? Eu estive em Istambul, que é uma bela cidade, rica em história, Não, é maravilhosa, muito bonita, Istambul. muito bacana. Mas, Maurício... Metade dela na Europa, metade na Ásia. É o muito único bacana. país que você está em 2 continentes. A única capital com 2 continentes. 2 exatamente. continentes, você está ali na... Mas agora eu vou ter a possibilidade de fazer o interior da Turquia, fazendo Capadócia, Pamukkale, que é aquelas piscinas de calcário. Então, olha, é isso que eu ia te falar, assim. Eu estou muito curioso para conhecer Kusadasi, que é onde fica a casa de Nossa Senhora, ou atribuída. É incrível. Eu não sei como vai ser a minha chegada lá. Eu acredito que eu vou me emocionar bastante, porque tem uma parte
um legado da minha mãe, que é essa parte religiosa, e já me emocionei muito visitando tanto santuários tradicionais, como Fátima, que eu tive a oportunidade de estar com ela, Uhum. como Lourdes, na Conheço. França, lindíssimo. Uhum. E fui para Medjugorje, na Bósnia e Herzegovina, e foi o primeiro santuário que eu visitei pós a morte dela, Uhum. e me tocou bastante. Então eu estou muito preocupado em ir para Olha, eu Kusadasi. conheço todo esse rolê aí, foi a viagem, uma das viagens mais incríveis que eu fiz. E eu posso é exatamente nesse sentido, assim, é um lugar em que a gente tem um choque cultural muito grande, né? Desde o aeroporto até, porque assim, no aeroporto você tem fossa para fazer xixi, Uhum. né? Você viu Sim, isso, sim, certo? sim. Tá? Então você tá num Para eles é lugar. normal não ter a privada, é um buraco, É um né? buraco, gente, é sério, no Sim, aeroporto, primeiro mundo, aeroporto maravilhoso, sim, né? sim, Um- Ataturk. uma coisa assim, né, belíssima. E Uhum. você vai no banheiro e tem uma fossa, um buraco, tá? Claro, né, um buraco, né, bonitinho, mas é um buraco. E aí você fala, cara, meu Deus, é a cultura deles. Então, é culturalmente, e eles assim, ó, tem a privada de um lado e a fossa do outro. O povo vai pra fossa. Sim. Tá? E as mulheres usam aquela burca e é uma calça por baixo. Então eu não entendo o equilíbrio que há em abaixar a calça, levantar a burca e fazer um xixi. Juro. Eu nunca tinha imaginado essa cena, mas Ah, não, é, enfim. porque eu imaginei, porque eu estava no banheiro feminino, eu vi isso. Outra coisa que é surreal, é, não tinha papel higiênico nessa fossa. Porque Uhum. eu, óbvio, curiosa, fui ver. E não tinha papel higiênico. Gente, como é que faz? Na caneca. Pô, É pode canequinha. falar, meu filho. É na caneca. Ô, gente, é tcheco, tcheco. É na canequinha. Entendeu? Então, assim, meu, aí você fala, cara, mas você Eu tá digo, falando aonde? Do interior da. Não, eu tô não. falando de Istambul, Uhum. né? Eu tô te falando de uma. O banheiro masculino também é assim, a canequinha quando vai fazer o número 2. Você tá entendendo? Então, assim, a mãozinha, a água, não tem sabão, não tem nada. Então, eu acho assim, esse é um choque muito grande cultural, né? E a Capadócia foi um lugar assim que eu chorei. Aliás, por falar nisso, já que a gente está falando nesse sentido, né? Daí vem a história do turco não fazer nada com a mão esquerda. Ele cumprimenta e ele se alimenta com a mão direita, porque a esquerda. Bati no microfone. A esquerda é usada para Ah, se eu não sabia limpar. disso, mas já É. sei que eu não vou pegar na mão esquerda de nenhum turco. Pelo menos foi isso que me disseram. Me perdoe os turcos que isso for lenda e não for verdade. É, não, a gente tá aqui, né, tendo devaneios. Então, assim, e aí a Capadócia, quando eu cheguei, assim, o impacto Uhum. visual, né, eu entendo, assim, como a gente estava falando, existem coisas criadas pelo homem que é óbvio, né, é como uma Torre Eiffel, como que você não admira uma Sim, obra daquela, sim. daquela magnitude, que é uma coisa que você fala, gente, como é que o cara construiu isso aqui? Existem coisas que realmente no nosso lugar, como as pirâmides, né, Sim. que é surreal. Mas existem coisas naturais que o impacto é muito grande. A Capadócia é uma coisa que você fala, gente, o que que é isso? Parece que Deus puxou assim as rochas e esculpiu aquilo. E parece que você está no filme dos Flintstones, né? Então você tem uma coisa que você fala, gente, o que que é isso? Parece que a qualquer momento vai sair um, né? E então assim, é um dos lugares mais lindos que eu já fui, né? Mais impactantes. Pamukkale, eu fiz um voo de balão em Pamukkale, que a gente passa por cima daqueles travertinos, que é maravilhoso, que é muito bonito. E Kusadasi é assim, sem dúvida, também é um outro lugar assim de tirar um fôlego, né? Quando você volta para a história, que você pensa tudo aquilo que aquele lugar já viveu, né? Você fala, cara, eu tô passando pela história e eu sou muito assim eu falo, né? A gente fala de viajar em grupo, tudo, mas eu gosto muito de ir sozinha, assim, né? Não sozinha, mas com duas, três pessoas. Por quê? Porque você consegue ter tempo de qualidade, né? De sentir o lugar, de parar, de ficar ali, olhar, de admirar o tempo que você quiser. Porque são coisas que são registros que, né, são impagáveis. Então, assim, eu tenho muito isso com a Turquia, que para mim é um dos destinos mais bonitos, né? Ali, especificamente da Capadócia, que é surreal, né? E assim, de arquitetura, que é o que eu conheci, né? Que eu não tenho essa vasta currículo aí de passaporte, mas é a Grécia, que também é algo assim que você volta na história, né? Que Sim, você passa sim. a viver. Mas você vai agora para
para Turquia e Grécia. e fazer os dois. Sim, sim. Inclusive. Continuando na linha de Isso, raciocínio. vamos lá, faltam 2. Faltam 2. Um, a gente já falou aqui hoje, que Uhum. tinha comentado da história de fazer Finlândia, Lapônia, que você Uhum. pega. Lapônia engloba uma parte da Finlândia, uma parte da Suécia e uma parte da Noruega. Aquela região é muito bonita. Essa, sem dúvida, foi, em termos de viagem, aqui, assim, fotos mais maravilhosas, a maior Uhum. quantidade de neve, o maior frio que eu peguei. Ali eu encontrei 42 graus Meu negativos. Deus. Sensação térmica de menos 42. A Uhum. oportunidade de você estar dormindo naqueles iglus de vidro e a aurora boreal em cima de você. Aí na outra noite você está dormindo e a neve caindo em cima de Que você. ódio, Maurício. Aí no outro dia você acorda e vai fazer passeio de trenó de husky siberiano. Nossa, que demais, gente. Aí então, veja bem, você perguntou para mim da aurora boreal. A aurora boreal foi bacana, legal. Não querendo criar nenhuma expectativa ou mesmo não querendo, né, matar o sonhinho do Papai Noel, a aurora boreal ao vivo é muito menos do que a gente vê por foto, tá? As auroras boreais que eu já vi, bonitas, lindas, maravilhosas, mas a fotografia é mais do que o olho humano, porque você põe a máquina no tripé, aumenta a exposição, aí fica aquele céu esverdeado, Isso porque você já viu azulado. quantas vezes a aurora boreal? 6 vezes. Então se ele tem conhecimento de causa, tá, gente? Então, ele assim, tem repertório. já me disseram que existe algumas que são que nem a fotografia. Não encontrei ainda, tá? Mas todo mundo fala isso e ninguém conta, né? Antes de você ver que a aurora boreal na fotografia parece muito mais no final bonita. das contas você gera uma expectativa, né? Sim, sim, é mais ou menos que nem você ir lá pro Peru, que tem umas montanhas coloridas, com areias coloridas, aí você chega lá e você pouco vê a diferencinha da areia, e na fotografia, lógico, eles colocaram um contraste, mudaram e tal, e papá. Mas... Cuidado com a imagem que você compra do destino. Então. Com relação a essa viagem, a aurora boreal foi bacana, mas eu já citei o iglu, Finlândia, neve, Noruega, trenó de husky siberiano, depois no outro dia saía andar de trenó de rena. De rena? Trenó de rena. Trenó de rena. Tem como se fosse um jet ski, né? Sim, snowmobile, e fizemos isso também. Então, você está vendo quantas experiências a gente acumulou nessa mesma viagem. Até essa do snowmobile foi muito bacana. A gente foi num rio congelado, num grupo de snowmobile pelo rio. Aí o guia parou a gente num determinado ponto. Aí ele catou, imagina, máquina de furar primitiva, aquele arco de pua que faz um furinho. Isso. Ele pegou um daquilo grandão, fez um furo no gelo e foi lá no snowmobile dele, pegou umas varinhas de pesca, a gente fez a pesca do pica-pau. Nossa, é isso que eu ia falar, parece filme. Filme do pica-pau, a gente fazendo um furinho no gelo pra catar o peixinho ali. Aí de repente parece o pica-pau. Não, quando eu fui pra Niagara Falls, eu fiquei olhando se ia cair o barril do pica-pau e ia aparecer lá. Ele de capa de chuva amarela caindo lá no barril. Mas, nossa, que experiência, hein? Aí dali a gente foi para uma fazenda que cria huskies siberianos de corrida. Uau. Porque é uma tradição deles fazer corridas com husky siberiano. Aí no outro dia a gente foi para um hotel feito de gelo, que ele só existe no inverno. O hotel é construído no início do inverno, chega no verão, o hotel derrete, né, e termina a temporada. E perto desse hotel é onde eles fazem a pesca do caranguejo real, do king crab, que é aquelas patolas gigantescas. Você pesca e depois é feito o almoço com as patas do caranguejo. Eles te ensinam como é que corta, como é que tira a carninha. Então, só nessa viagem... Fomos andar de... Já falei que eu gosto de navio. A gente foi andar de navio quebra-gelo, andando em cima do gelo sendo quebrado. Aí ele vai quebrando o gelo. Não dá medo, não? É muito legal, não dá medo, não. Muito legal o quê? Você vê o navio quebrando gelo? Sim, tenho vídeos disso, o navio em cima, ele vai andando, na verdade ele quebra o gelo porque ele sobe no gelo, o casco é reforçado, ele quebra e ele vai abrindo o caminho. Aí do nada ele para, uma determinada hora ele para, e aí ele baixa. Você um salmão. Foi mais legal que isso.
Ele baixa a pontezinha em cima da camada de gelo, que tem quase 1,5 m. Você anda? Você anda no mar congelado, aí eles descem brincando. snowmobile pra você passear em cima do mar congelado, Não tem perigo disso. quebrar e rachar e tudo, não. É uma camada bem grossa. E aí o melhor da história, eles te dão uma roupa estanque de neoprene grossa para você vestir e entrar no mar congelado para ficar lá boiando, ficar literalmente on the rocks no mar congelado. Pelo amor de Deus, mas você não sente frio? A roupa é justamente para isso. É a roupa de sobrevivência caso aconteça um acidente. Se existisse essa roupa no Titanic, não tinha morrido ninguém congelado. Uau! É muito legal, muito. Nossa, Então gente, tecnologia de ponta. Você tá vendo quantas experiências numa única viagem. Então, mas sem aí de dúvida. todas essas, eu já fico com essa aqui, ó. Não, em termos de viagem, sem dúvida essa foi a que trouxe mais É porque é marcas, muito mais contraste com experiência. aquilo que a gente tem aqui. Sim. Né? Nós estamos num país tropical, que não tem é neve. uma situação absolutamente diferente. Né? Então, você viu que eu estou misturando aí entre viagens que eu gostei, porque o país é lindo, maravilhoso, é um lugar que eu poderia ficar, que eu me senti acolhido, que tem a ver, que é, teoricamente, não... Como é que a gente fala que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então, seria um lugar que eu gostaria de morar por essa situação. Mas, em termos de viagem, essa viagem foi uma das que mais marcou. Bom, então agora a gente só falta o número 5 para a gente finalizar. Número 5 eu recomendo uma viagem também completamente fora do normal, que precisa ser muito bem planejada, muito bem estruturada, que eu fiz aqui na América do Sul. Eu saí de carro aqui da América do Sul e fiz uma boa parte da América do Sul de caminhonete, desde Machu Picchu até ir descendo, entrando na Bolívia, do Peru para Bolívia, cruzei o Salar do Uyuni e o deserto do Atacama, tudo de carro. Eu conheço ali, eu conheço aquela região, realmente, assim, eu acho fabulosa, mas de carro... Tem que ter pique. Na verdade, eu dividi isso em 2 grandes viagens com o mesmo carro. Uma, eu saí daqui do estado de São Paulo, a gente foi até o Acre de carro. Tem gente que não acredita que o Acre existe. Aliás, Rio Branco é uma bela capital, merece ser visitada. Foi muito bacana, a gente saiu daqui, dormimos já alguns dias, 2 paradas na estrada. Chegamos em Rio Branco. De Rio Branco a gente cruzou para o Peru, foi numa estrada que eles chamam de transoceânica, que é o corredor do Brasil para o lado do Pacífico. Chegamos até Machu Picchu. Machu Picchu, a ideia era ir até Lima, mas ia estender muito, ia chegar muito para o norte. Então a gente desceu para as linhas de Nazca. Entramos para Arequipa, que eles chamam de La Ciudad Blanca, que ela fica entre vários vulcões, então a cidade inteira é construída com pedras vulcânicas brancas. Aí de lá a gente entrou para Bolívia, foi para a região ali, eles chamam de Copacabana, que é uma praia, uma cidade... Uma cidade flutuante, não é? Não, isso é em Puno. Puno que tem a cidade flutuante que em cima das totoras, dos juncos. Mas aí você cruza o Titicaca e a primeira cidade boliviana é a cidade de Copacabana. Eu falei assim, Copacabana, por quê? Porque a cidade fica numa praia, nesse lago, que é o lago mais alto. Titicaca. E a cidade fica numa curva, então parece a praia de Copacabana. Então deram o nome da cidade de Copacabana. Aí a gente pegou e foi de lá para La Paz. A gente sempre gostou de pedalar, minha pulseirinha de corrente de bicicleta. Aí em La Paz a gente foi fazer o maior downhill do mundo. São 92 quilômetros de descida. Você sai... 92 quilômetros de descida. Na montanha. Numa estradinha que se chama, tem um nome bonitinho, se chama de Dead Road, porque é a trilha... A Estrada da Morte. E desfiladeiros de 900 metros do lado. Nossa, então você desce de bicicleta. Não, muito legal. Deus que me livre. Isso estava fazendo 1 mês e meio que eu tinha sofrido um acidente de bicicleta, que me deixou uma bela marca aqui na testa e 3 costelas quebradas. Não, agora não. Agora para não criar trauma de bicicleta, eu vou descer a Dead Road. Você já pulou de paraquedas? Ainda não. Ainda não. Pois é, tá mas voar de paraglider já. Não, mas saltar de paraquedas é diferente de voar de paraglider. Voar de paraglider foi uma experiência muito bacana. Tá aí uma experiência a gente foi para uma outra experiência diferente. A gente foi para Pedra Bonita, lá no Rio de Janeiro. E eu queria voar de paraglider e minha esposa queria voar de asa delta, né?
e aí cada um fez o seu voo ao seu jeito, Mas de paraquedas eu ainda não voei, não pulei, não saltei, pretendo. Aí, Bolívia, a gente voltou para o Brasil por Corumbá, então, Mato Grosso do Sul. Aí, no ano seguinte, a gente deu a sequência na viagem. A gente foi para Campo Grande, Corumbá, saiu de Corumbá, Santa Cruz de la Sierra, e foi para Sucre, que é a antiga capital da Bolívia, Sucre Potosí, que antigas minas de prata da época da colonização espanhola, Potosí, Uyuni, que é a saída do Salar do Uyuni. Aí a gente cruzou o Salar, por isso que eu falei para você, a gente estava com 3 sistemas de GPS para navegação nessa caminhonete, a gente tinha água, a gente tinha como sobreviver, né, em alguma intempérie, alguma coisa assim, foi muito bacana. Aí dali a gente entrou para o Chile, para o deserto do Atacama, e voltou para o Brasil, aqui por Foz do Iguaçu. Então a gente fez um 8, se alguém... Exatamente, a gente fez isso em 2 viagens. E a gente fez uma terceira, mas isso já foi em 2007, 2008, que foi sair pelo sul do Brasil e fazer as estações de esqui de Argentina e Chile também de caminhonete. Então a gente fez aqui pela América do Sul, recomendo muito Depois fazer. Eu vou te consultar, eu tô com um cliente que está querendo fazer uma estação de esqui que eu não conheço. Aí eu falei, não, pode deixar que eu vou me inteirar isso aí, depois eu te conto. Então depois a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar, porque eu conheço, eu fui de estação em estação, passeando, conhecendo. Vai dar uma te dou um feed fácil. Você tem 2 tarefas. Primeira tarefa é você escanear seu passaporte e mandar pra gente colocar na edição. E a outra coisa, assim, eu achei muito bacana essa história desse navio que vai quebrando gelo. Então, se você tiver vídeo e foto bem pontuais disso, você manda pra cidade, gente. Para quem quiser já adiantar, a cidade que sai isso é uma cidade que se chama Kemi, K-E-M-I, cidade de Kemi, e o navio se chama Sampo. É o único navio quebra-gelo que virou turístico, né, no mundo. É bacana isso, mais uma vez, eu tenho uma tropia por navios, acabei de ter uma experiência muito legal, o bonezinho do Queen Mary. Isso foi agora, semana passada. Eu fui assistir jogo de futebol lá na Califórnia. O Queen Mary, ele foi feito pelos mesmos estaleiros que fizeram o Titanic, só que o Titanic é de 1912 e o Queen Mary é de 36. E o Queen Mary, na Segunda Guerra Mundial, foi recrutado para, ao invés de navio de passageiros de luxo entre Inglaterra e Estados Unidos, transporte de tropas na Segunda Guerra. Então, o Queen Mary, o irmão dele, que é o Queen Elizabeth, e o Normandy, eram 3 navios da mesma companhia, na época era White Star, ou já era Cunard. Enfim, eles atuaram na Segunda Guerra Mundial para transporte de tropas. De acordo com Winston Churchill, eles tiveram uma atuação primordial para que os aliados conseguissem a vitória por transporte de tropas. E aí eles, terminou a guerra, eles voltaram para o período deles normal, de passeio. Em 1967, esse Queen Mary, ele ficou inapto a viajar e eles pararam o navio e ele virou um hotel em Long Beach, que é uma praia de Los Angeles. Então ele está lá desde 67, ancorado. Fixo, ancorado. Então virou um hotel. Virou um hotel. Então é um navio hotel e que quem gosta de corrida, de Fórmula 1, ainda da era pré-Senna, da época do Piquet, a primeira vitória do Piquet foi no circuito no porto de Long Beach. Então, cada volta que o Piquet dava, aparecia o navio lá no fundo. E eu ficava olhando para a televisão, nossa, que navio bonito, que negócio diferente. E aí, um dia, caiu essa história de que é um navio que fica como hotel e tal. Fui lá, me hospedei, comprei um bonezinho de... Top. Não, você também vai mandar, então, essa história. Mando. Eu quero foto e quero vídeo. Maurício, a gente extrapolou aqui o nosso tempo. Na verdade, assim, é muito conteúdo, né? É muita informação para se passar. Então eu quero... Você falou que você tem ali, eu tô vendo ali um negócio para mim. Tenho. Então, eu não fui... Então, falei que eu gostei muito, né? De neve, disso, daquilo. Não falei, acabou não caindo, mas se desse um topzinho aí de top 6 em vez de top 5, o meu top 6 tá aqui um presentinho para você da Islândia. Oh, meu Deus. Se você quiser repassar pros seus seguidores, fazer um sorteio fofo. Entre e tal. Não quero não, tá, gente? Não, é Desculpa, seu? É só meu. Capaz que eu vou dar. Não, olha que fofo.
fofo, gente. O que é isso? É um carneiro, carneiro, porque na Islândia tem mais ovelhas do que pessoas. Jura? É. Ai, você sabe o que simboliza isso pra mim? Um carneiro mudo. Então, aí... Eu amei. Ai, que fofo. Ai, eu amei. Olha, gente. Esse aqui também é um chaveirinho para você. O seu, você vai lá para lá. De um destino bem diferente no Caribe. Essa aí é as Ilhas Virgens Britânicas. Ilhas Virgens Britânicas. Ela fica perto de San Kitts? São Cristóvão e Neves relativamente próximo. Num cruzeiro, com certeza, você vai estar passando entre elas. Muito legal. Fica perto de Tortola, que eles chamam também. E esse aqui da última viagem. Esse aqui, o copinho que eles servem a cerveja. Ele, em vez de trazer a cerveja, ele traz o copo. Muita sacanagem isso, Não, né? não iam deixar eu embarcar no avião com um copo de cerveja, eles iam confiscar. Então eu tomei, mas eu trouxe o copo da cerveja da Copa América, que agora sábado nós vamos ter mais jogos do Brasil. Comebol, Copa América. É isso aí. É um evento teste para a Copa de 26. Tem mais um chaveirinho esse, mas é só do Museu de Chicago, que é uma bela cidade. Ai, que máximo. Não conheço ainda Chicago. Vale a pena também, vale a pena. Obrigada. A gente nem entrou, já por falar em futebol, a gente extrapolou o tempo, mas eventos esportivos, já foi 6 Copas do Mundo, 4 Copas Américas, 3 Olimpíadas, agora. E vamos lá. Então é assim, ó, se um dia você quiser viajar, primeiro você compra a viagem comigo. Porque daí eu te dou o contato do Maurício. E eu dou as dicas. Tá feito. Maurício, olha, eu quero te agradecer. A gente extrapolou o tempo aí com sucesso. Até bom que não apareceu aí outra pessoa para gravar. Deu pra gente concluir. Né? Lanço aqui 2 desafios para você. Primeiro, você tem que escrever um livro. E eu vou te passar a pessoa que vai te ajudar a fazer isso. Hoje existem técnicas maravilhosas para você escrever livro. As pessoas hoje que vieram aqui, os entrevistados que eu tive, tem uma pessoa que escreveu um livro em 3 dias. Para você entender como é que é, para você já não criar um monstro, escrever livro, tá? Então existem técnicas, então você precisa escrever um livro, porque você tem que transbordar, você tem que, né? Então esse é um desafio. E outro desafio é transformar todo esse seu conteúdo, toda a sua experiência em conteúdo, né? Então eu tô aqui nesse rolê, tô criando aí imersão pra gente falar sobre viagem, sobre o poder que há em você sair da sua casa, né? Isso é assunto para um outro podcast, mas é um assunto que daí vou falar, gente, vamos fazer essa imersão, mas nós temos que ver com a agenda do Maurício, quando é que ele vai estar no Brasil, porque ele não fica no Brasil, como você já viu, né? E aí a gente vou te convidar para fazer parte desse movimento, né? Que é muito mais do que viajar, né? Que é gerar essa experiência, né? Eu acho assim, Maurício, que eu venho de uma família, de uma época, né? Quem vê pensa, mas assim, em que a gente media a riqueza das pessoas pelos lugares que ela conhecia, pelos países que ela conhecia. Então eu posso considerar você um bilionário. Tá? Bilionário em experiência. Não, você é um bilionário, porque eu acredito que as pessoas que elas são ricas de verdade por conta das experiências que elas adquirem, né? Então, para mim, né, independente da sua conta bancária, sabe lá Deus, não é isso que conta, mas te vejo como um bilionário por essa coleção de experiências que você tem. É assim que a gente tinha... você sabe disso, né? Que a gente avaliava a pessoa, se era uma pessoa bem de vida ou não, pelas viagens que ela tinha. É verdade ou não é? Bem isso mesmo. Né? Pois é. Então, é uma honra ter um bilionário na mesa, gente. Até porque antigamente era muito caro viajar, passagem aérea e tal. Exatamente. Eu não sei se dá para fazer, como você disse aí, que dá para fazer viagens incríveis por R$5.000. Mas planejando dá para fazer. Eu vou deixar legal. Aqui, eu esqueci o nome do casal, tá bom? Eles têm uma agenda super corrida e tal. Eu já falei pra eles moram aqui no Alphaville, eu falei, cara, eu quero que vocês venham, porque eu quero pegar esse código. A hora que eu descobrir, eu conto pra você. Mas como você, né, já conhece o mundo aí, eu vou ver quais são os 20 ou 30 destinos que você países que você ainda não colecionou aí pra você visitar por 5 mil. Pra completar o mapinha do War. É isso aí. Boa, tá feito. E é isso aí. Você quer deixar um recado? Quer passar uma mensagem? Quer deixar um... Olha, eu acho que eu falei várias coisas que eu penso bastante. Eu acho que essa história de que você tem que não medir às vezes que respira, mas às vezes que perde o fôlego, eu acho que é muito importante, em todos os sentidos. Uau. Perde o fôlego de vivenciar a obra de Deus, uma paisagem fantástica, de um pôr do sol, que é sempre uma pintura. Às vezes a gente corre tanto e não consegue apreciar a vida. Verdade. Eu acho que se eu tiver que dar um recado final,
Muita gente pergunta o que é felicidade. Felicidade é fazer aquilo que você gosta, né? O Clóvis de Barros Filho, que é um filósofo, pensador, eu gosto muito dos ensinamentos dele, fala que felicidade é tudo aquilo que você quer que dure um segundo a mais, pelo menos. Uau. Então, naquele momento você está sendo feliz. Quando você está fazendo um negócio que fala assim, poxa, já acabou? Que nem agora esse nosso bate-papo. Pô, já acabou, já deu tempo. Tá tão bom que podia durar mais tempo. A gente está sendo feliz nisso. Então, procurar o que te traz felicidade. Te traz felicidade, no meu caso, viajar, vamos tentar viajar mais, vamos tentar novas experiências, novas oportunidades. Te faz feliz estar com a tua família? Faça acontecer mais vezes esse encontro em família. Marque mais almoços, mais churrascos, mais situações em que você está com a família, com seus pais, com seus filhos, com pessoas que você gosta. Te faz feliz jogar bola? Jogue bola com mais frequência. Então busque isso, porque essa vida é muito curta, é muito breve. A gente começou a nossa conversa, que seria sobre viagens, experiência de vida, falando sobre perdas. É muito triste perder. Então vamos aproveitar o tempo enquanto a gente está com saúde e disposição. Isso aí. Isso é o mais importante. Que bom. Espero ter de alguma forma passado um pouco da minha experiência e ajudado vocês. Não, com certeza. E aí fica aí para também a necessidade de você transbordar tudo isso de uma forma digital. Então, reativa aí. Eu não sei lá o que deu na sua telha que você cancelou seu, né, deixou lá em stand-by o seu Instagram, mas você é uma pessoa que tem que passar essa, né? De repente, contratar uma empresa, sabe? Para pegar essas suas imagens e transformar o seu Instagram. Porque é muito bacana a gente conhecer alguém que tem essa oportunidade de colecionar tantos destinos, assim como você. Pretendo fazer. Fica aí a dica. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigada a você, Maurício. Espero que vocês tenham curtido. Aguarda aí que eu vou pedir para ele mandar as fotos. Eu acredito que durante o nosso aí no YouTube, no canal, você vai ter a oportunidade de ver algumas imagens. Até lá ele vai estar com o Instagram ativado. E aí você pode também fuçar lá no Instagram dele para ver o tanto de lugar bacana que ele já conheceu. E pega esse código. Saia do seu lugar comum. Movimente-se. Vá desfrutar da vida, tá? Ela passa muito rápido e é muita pretensão sua achar que você tem o dia de amanhã para aproveitar a vida, tá? Esse dia de amanhã pertence a ele. E a hora que ele chamar, meu filho, é uma vez só. Não tem segunda chance. Então, vai desfrutar da vida. Né? Combinado. É isso aí. Perfeito. Gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. E até a próxima.